financiamento estudantil, o FIES, ou outras modalidades de financiamento, regulação, corpo docente, metodologia, tecnologia. O principal fator de um grande consolidador em relação às demais instituições de ensino, que durante uma década afetou significativamente o ganho de market share desses consolidadores frente aos seus concorrentes, foi a capacidade que ele tinha de capital, de investimento, de expansão, de divulgação, de comunicação, de marketing, e a capacidade de ter uma estrutura de custos menor pela escala e conseguir cobrar um valor menor de mensalidade. Isso mudou o mercado, competitivamente o mercado, durante uma década, ou um pouco menos de uma década, que foi o período da consolidação, 2006 até hoje. Então, tanto que esses consolidadores entravam em pequenas e médias cidades, raramente entram em pequenas cidades, e conseguiam uma participação de mercado muito relevante à custa de um valor menor de mensalidade. O FIES nivelou novamente os valores de mensalidade. Não, claro, nós temos o extremo no Brasil. Temos faculdade de administração que custa R$ 3.500, temos faculdade de administração que custa R$ 98. O Brasil está cheio de contrastes. Mas, em termos gerais, em relação à média das instituições e os grandes consolidadores, né, o FIES iniciou um movimento de nivelamento de valores de mensalidade. Então, esse é um ponto de mudança do cenário competitivo relativamente bom. A consolidação ameaça menos as nossas instituições hoje do que ameaçava há alguns anos. Tem um slide aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o principal que eu quero mostrar. Esse aqui. Eu quero trabalhar esses 8 itens só com vocês hoje, que já está de bom tamanho. Mas esse último 8 aqui, oitavo, marca de tradição vezes marca de ação, é o mais emblemático de todos aqui. Porque antes das marcas, se eu voltar para aquela estrutura lá, eu diferenciava claramente quem é a instituição premium. Quem é a instituição premium? Uma instituição tradicional, existe há muitas décadas, e se for o premium com escala, que tem uma marca no mercado consolidada a partir de uma trajetória de qualidade, de pesquisa, de participação na comunidade, de atividades extensionistas, de professores de referência. Uma mudança de posicionamento de uma instituição de ensino é algo difícil. Só existe uma coisa mais difícil em termos de marca, de branding para a instituição de ensino, do que mudança de posicionamento, que é você consertar uma marca com alta taxa de rejeição. Esse é o desafio grande para a Boca. Nesses 16 anos nos bastidores do setor de educação, eu já vi de tudo, mas nunca vi alguém conseguir reverter uma marca com alta taxa de rejeição. Então, se você der para uma pessoa boa em brand, uma marca em uma determinada cidade, com visibilidade baixa, ninguém conhece a faculdade, nunca ninguém ouviu falar, e o cara trabalha os atributos, e a instituição é boa, e ele consegue trabalhar um processo de branding adequado, em 2 anos ele dá visibilidade a essa marca e coloca essa marca competitiva no mercado. Tá? Uma marca desconhecida, com um bom trabalho, você torna uma marca conhecida e competitivamente adequada no determinado mercado. Sim, o cenário competitivo está mudando, mas não sobre aquela ótica que a gente pensava há alguns anos. Os consolidadores crescendo, comprando todo mundo, engolindo todo mundo, cobrando mais barato, tendo mais aluno, não obrigatoriamente assim. Tá? Continuam crescendo os consolidadores, sim, mas eles não crescem hoje. Eles vieram crescendo de 2007 até 2013, até 2012, num ritmo muito superior ao resto do mercado. E não falando das aquisições deles, falando do crescimento orgânico. Quer dizer, aqueles custos que eles já compraram, eles cresciam mais do que os custos das outras instituições. Eles eram mais eficientes no aumento da participação de market share daquilo que eles compravam. E claro, compravam mais ainda, o crescimento então era maior ainda. Hoje, os consolidadores não obrigatoriamente crescem em uma proporção maior do que as demais instituições, naquelas instituições que eles já têm, mostrando claramente que o mercado já se reequilibrou nessa onda de consolidação. Ele já está mais ou menos preparado para enfrentar um grupo aí de 10, 12, 15 consolidadores. Nem tem isso, tem menos. O jogo da competição está diferente hoje. O jogo da competição passa pela mudança dos atributos da marca, dos quais os alunos passam a valorizar mais. É aí que entrou o jogo da competição. Já que as mensalidades estão começando a entrar no processo de equivalência e similitude. De novo, estou falando que as mensalidades têm extremo. R$ 3.500 de um lado, R$ 90 do outro, claro que isso é um extremo. Mas estou dizendo, nas divisões de clusters competitivos, você chega numa cidade, por exemplo, vocês entenderem isso, eu chego em Brasília, tem
56 cursos de administração de empresas em Brasília. Esses 56 cursos não competem pelo mesmo aluno. As 56 instituições que têm os cursos de administração não competem pelos mesmos alunos. Elas se dividem em clusters competitivos. Então você tem um grupo de instituições, por exemplo, 4 ou 5 instituições que são um cluster competitivo. Dos, sei lá, 5 mil alunos de administração que entram todo ano em Brasília, 800 são disputados por essas 5 instituições, que é o cluster delas, que elas estão numa faixa de imagem, de qualidade e de preço que competem nesse cluster. Daí você tem o cluster do meio, tem o cluster lá da outra ponta, onde aí lá naquela última ponta o valor da mensalidade entra em jogo, a localização entra em jogo, entende? Mas esse cluster competitivo lá na ponta, que pega lá na beira dos alunos, que R$50 a mais ou a menos faz diferença, não é o cluster que os consolidadores estão competindo hoje. Entendeu? Esse não é o cluster que os consolidadores estão competindo. A não ser via EAD, mas é outra história. 7 milhões agora no último censo, tá? Se formos olhar uma régua de 2001 a 2010, o Ministério